Não. Vou começar agora. Boa noite, pessoal. Boa noite. Eu acho que muitos de vocês já estavam naquele grupo lá, vocês quase não viam interagindo, eu ficava ali à sombra, só observando vocês. Porra nenhuma, ele não lia nada, passava. Então é um prazer poder estar aqui essa noite com todos vocês presencialmente. Eu agradeço o convite do Lindenang de estar aqui presente. Eu reitero as colocações dele de que eventos como esse realmente fazem a diferença, de poder estar em contato com as pessoas e fazer essa conexão desse momento de diálogo. E é legal também ter esse momento de diálogo onde um fala uma coisa, o outro fala outra coisa, o outro fala uma coisa completamente diferente, descamba, que vocês têm a possibilidade de conhecer visões de mundo, visões de magia, visões de filosofias diferentes. O que eu preparei para conversar com vocês hoje, eu não sei, porque eu não exatamente preparei um tema específico, eu não tenho uma palestra específica. Eu vim disposto a dialogar com vocês a respeito da minha concepção sobre o que eu chamo de caoísmo ou de filosofia caótica. Que, por si, colocar um nome para ela já é algo meio contraditório e complicado. Teoricamente, o caos seria uma coisa inanimável. Mas para eu começar a conversar sobre o caos, eu preciso começar primeiro contando uma história. Posso contar uma história para vocês? Estava um cavaleiro andando a cavalo, numa planície que estava tudo gelado, tudo com neve, tudo coberto de neve, e era de noite, ele estava andando a cavalo, ele precisava encontrar algum lugar para poder descansar. E ele está lá, e anda, e ele encontra de repente uma planície. E ele, poxa, acho que aqui vai me levar a algum lugar. Pode fazer o barulho. Daí, de repente, ele começa a avistar umas luzes à distância e fala, opa, deve ser uma estalagem para mim. Ele vai lá e acelera o passo com o carro. Intimidade é uma merda, né? E ele para quando ele finalmente encontra a frente da estalagem. Aí ele desce do cavalo, amarra o cavalo para poder guardar o cavalo, e o estalajadeiro chega para poder conversar com ele. Senhor, você vem de muito longe? Sim, vim de muito longe, eu estava aqui, não conheço essa região, e eu acabei de passar por essa planície para poder chegar nessa estalagem. E o estalajadeiro fala, então, cara, isso não é uma planície. Não é uma planície. Isso daí é um lago congelado, e você estava cavalgando em cima dele. E nesse momento, o cavaleiro caiu no chão, morto. Que história é essa, Fausto? O cara caminha e depois cai morto. A história anedótica é para poder simbolizar o seguinte: o local geográfico, como ele de fato é diferente do nosso local percebido. Se a gente entra aqui por esse apartamento, cada pessoa vê um apartamento diferente a partir do prisma da sua própria percepção e da sua própria vivência cultural. Túneis de realidade, ou com vários outros nomes que as pessoas chamam de grades de realidade. A gente vai falar sobre tudo isso, talvez também. Mas, por exemplo, uma pessoa que olhe para esse imóvel, talvez uma pessoa diferente, talvez um marceneiro vai ver isso e vai ver todos os defeitos, todos os detalhes que eu, que sou totalmente ignorante para o assunto, não vou perceber. Talvez uma outra pessoa veja esse imóvel e faça um vínculo subjetivo e emocional com o móvel da casa do avô dele que já faleceu. Então a pessoa vê isso daqui e tem um reconhecimento emocional e subjetivo diferente de mim, que olho para isso e só vejo um armário comum para poder guardar coisas, até bonito, acho que até levaria ele para casa se eu pudesse, mas eu não posso. Então, nós vamos caminhando sobre a vida e tudo aquilo que a gente filtra, tudo aquilo que a gente percebe, passa por aquilo que nós já temos em nós para poder observar o mundo. E esse é, por estranho que pareça, um dos pressupostos da filosofia caótica, do caoísmo. A ideia de que todos nós temos uma percepção muito específica da realidade e que é difícil dizer quem de nós está realmente certo sobre a realidade que a gente percebe. Alguém tem algum comentário? Desbanquei metade da internet. Desbanquei metade da internet? Por quê? Porque geralmente as pessoas que elas fazem nesses grupos de essas coisas é defender realidades.
defender realidades, a própria realidade. Você pode pegar uma garrafa d'água para ali? Tá na mochila. O Neil Danone está passando por uma realidade agora que é diferente da que nós estamos. Brincadeira. Túneis de realidade. Beleza. O que faz a gente construir esses túneis de realidade? Na ideia de vocês. Vivências. Cultura. O chinês ou o japonês manda pra isso aqui, mas é uma coisa totalmente diferente que eu tô vendo também, que na verdade é a mesma coisa. Sim, pode ser uma coisa totalmente diferente, mas o que mais ajuda? Você falou vivências, cultura, o que mais vocês acham que ajuda a definir o tipo de percepção que a gente vai ter na realidade? Acho que até os sentidos. Os sentidos físicos? Ok. Então o nosso corpo também define bastante de como a gente vai perceber a realidade. Vai que eu nasça e eu tenha uma disfunção sensória que eu não consigo sentir a sensação de calor ou de frio. Eu vou entender a realidade de um jeito diferente, completamente diferente a partir do meu aparato físico, da minha fisicalidade. E, por exemplo, uma pessoa que nunca enxergou, nunca teve a visão, vai ter uma cognição, um jeito de entender a realidade muito diferente. Você falou sobre vivências. Eu chamo isso de afetos. Afeto é tudo aquilo que afeta a gente. Todos nós temos, por vários momentos do nosso desenvolvimento, desde quando a gente é criança até os dias de hoje, até a nossa fase adulta, e a gente continua isso ao longo da vida toda. Nós temos várias experiências que vão pautando o nosso mapa inconsciente, o mapa dos afetos que nos manipulam lá no nosso inconsciente, que vão dirigindo a nossa percepção. Isso, olha só, nem sei para onde essa palestra está indo, mas eu estou passando por um assunto que vocês comentaram na palestra anterior. Sabe aquele lance que o menino falou das pessoas que exteriorizam alguma coisa delas mesmas que elas trazem para fora? Tem um jeito de observar isso que nós chamamos de complexos na psicologia. São como se fossem estruturas do nosso inconsciente que no centro delas tem uma experiência, geralmente uma experiência de alto impacto emocional. E que ao passo que nós vamos inconscientemente revisitando aquela experiência, ela vai ganhando mais força, mais energia psíquica no nosso inconsciente, até que ela se torne um complexo. A maior parte do tempo nós somos manipulados por esses complexos sem nós termos consciência disso. Eu chamo de constelação de complexos, que é como se eu fosse pegar uma luneta e botar num lugar do céu, e ali eu vou estar vendo um arranjo de estrelas específicas. Essas estrelas são os complexos, são essas experiências, esses afetos de alto impacto que estão nos influenciando naquele momento, inclusive influenciando a nossa percepção da realidade. Se eu pego a luneta e eu começo a olhar para outros lados do céu, eu vou começar a ver outros complexos. Isso significa que está mudando o tipo de complexo que está me influenciando, mas eu ainda sou influenciado por ele sem perceber. Então pode ser que no momento que a pessoa está exteriorizando e ela parece que está possessa e parece que ela é outro indivíduo na sua frente, pode ser que na verdade ela esteja sendo possuída por um desses complexos que tomou o controle do corpo dela inconscientemente, e ela está manifestando uma parte de si que nem ela conhecia, mas que por alguma razão ela se viu permitida a exteriorizar aquilo. Olha só onde a gente já está chegando. Eu estou falando de complexo, eu estou falando da pessoa exteriorizar e mostrar uma face dela que ela ainda não conhecia. De onde eu posso ir a partir disso? Pode falar. Eu ia perguntar para mim, mas pode falar. A parte que você está comentando sobre a percepção dos sentidos é interessante, me lembrou uma história. Eu não lembro exatamente onde que eu vi, mas era uma entrevista com uma pessoa que era cega. Ela enxergava e depois de determinado ponto da vida ela passou a ser cega, perdeu a visão. E a pergunta da pessoa que a entrevistava era a seguinte: como era
como é que era a cegueira dela, assim, do ponto de vista de uma pessoa que enxerga. Sim, a pergunta era mais ou menos assim: você enxerga tudo preto, tudo escuro? Ele falou assim: não é enxergar tudo escuro. A cegueira é você não contar mais com a percepção da visão. É como se ela não existisse, você não se baseia, você não se orienta mais por esse sentido, você se orienta pelas outras percepções, né? A audição, tá? Sim. E assim, na época eu lembro da dificuldade de entender por que você não enxerga. Porque para mim, a pessoa não enxerga, você tá tudo escuro. Sim. E ele falou assim: não é a mesma coisa que enxergar tudo escuro, você não contato com esse sentido, você tem com outros. É uma outra percepção da realidade. Até porque se a pessoa enxergou, ela pode enxergar, talvez ela possa construir o espaço que está ao redor dela, visualizando o espaço. A partir dos seus estímulos, ela só uma panela caindo, ela nem vê uma panela caindo. E para essa pessoa faz sentido a pergunta dela, mas talvez não faça para alguém que nunca enxergou. Sim. Entendeu? Porque ela não tem essa percepção. Ela entende o que ela está querendo dizer, porque ela sabe que não é enxergar, ela sabe que não enxergar não é escuro. Ela pode saber que é uma panela porque falaram para ela, mas ela nunca vai saber exatamente como é que é a panela, sabe? Todo tato, né? Tem algumas características assim. Mas tem a questão da memória falsa também. Sim, tem também o fato de que mesmo a pessoa conhecendo o objeto pelo tato que ela nunca tinha visto antes, ela vai ter certas formas de distorção na percepção. Aí, um passo interessante para eu continuar a palestra. Vou puxar esse gancho do que você falou, de ter uma falsa impressão. Será que eu não vou partir para um lado mais fisicalista, do tipo de: será que o vermelho que eu vejo é o mesmo vermelho que você enxerga? Eu não me pergunto isso. Eu me pergunto se o significado que nós damos internamente para o conhecimento que a gente constrói, como você estava falando, com as nossas vivências, com o nosso corpo e com a nossa cultura, será que ele tem a mesma correspondência dentro de cada um? Vou fazer um exemplo bobo. Quanto é 2 mais 2? Depende, Com George Orwell? Não. George Orwell não. Quase aparentemente. Algébrica convencionada, 4? Beleza. Será que o seu 2, o seu mais e o seu 4 são o mesmo 2, o mesmo mais e o mesmo 4 que eu opero dentro de mim? Não é porque eu estou usando o mesmo código que ele, as palavras 2, mais e 4, que quer dizer que internamente eu associo as mesmas estruturas psíquicas subjetivas ao 2, ao mais e ao 4 do que ele. Não é porque a gente é capaz de produzir um resultado externo. Por exemplo, se eu te falar a palavra amor, isso tem um significado para mim que muito provavelmente não tem o mesmo significado para ela, que muito provavelmente não tem o mesmo significado para ele. Apesar de todos nós organizarmos as várias sensações, ideias e sentimentos que a gente tem com a palavra amor a partir do mesmo vocábulo. E a gente repete esse vocábulo um para os outros. Isso também faz parte da treta louca que eu estou tentando explicar pelas rabeiras ou não sobre o caoísmo. A ideia de que a maior parte das coisas que nós manipulamos na linguagem e na mente, elas têm significado intrínseco para nós. Não necessariamente um mesmo rito, uma mesma palavra, uma mesma frase de um ritual vai ter o significado para mim que tem para o Nino. Porque nós partimos não apenas de perspectivas mágicas diferentes, mas de perspectivas de experiência pessoal diferente. Na magia do caos, nós temos a tendência a manipular os símbolos que fazem sentido para nós. É isso que eles chamam de pop magic, que eu acredito que o Caselli vai falar mais sobre isso. Mas você me permite fazer um comentário? Nanda, eu queria que você explicasse para eles sobre... Eu vou tentar falar da forma mais clara e simples possível. Sim. Mas o meu banimento cotidiano, diário, é o juramento da Lanterna Verde. Eu acordo, eu coloco meu anel na Lanterna Verde e eu faço o juramento das Lanternas Verdes. Esse é o meu banimento. Eu estou preparado para a guerra, para enfrentar o dia. Chupa, Gorreces. O meu, por exemplo, o meu é fazer o Pai Nosso na minha adaptação. A minha adaptação
do Pai Nosso. Não é o Pai Nosso, é só a minha adaptação que eu fiz para mim, no banimento ao Pai Nosso, que para muita gente não tem nada a ver, eu criei o meu, baseado na Só quero figura do deixar Pai um negócio Nosso. claro aqui. Toda vez que alguém fala chupa gote, eu vou pegar essa parte e mandar pra ela. Tivemos manifestações aqui. É o meu banimento. Vai tomar no cu, Anael. Tô pronto pro dia. Entendi. Então a gente estava falando sobre palavras ter significados diferentes para as pessoas, mesmo sendo a mesma palavra. Eu não vou perguntar por quê. Eu vou perguntar como vocês acham que as palavras ajudam nesses... Não, meu Deus, por que eu estou perguntando? A gente precisa explicar isso, Fausto, explica. É comum perceber que as palavras ajudam a organizar a nossa experiência. Me apontem para algum objeto que tem esse cômodo que vocês não sabem o nome. Exceto o nome das pessoas, porque eu ainda não aprendi o nome de vocês. Mas me aponta um objeto que vocês não sabem o nome. Difícil, né? Porque a gente acaba utilizando das palavras, da linguagem... Essa pontinha aqui, como chama isso? Pontinho, você acabou de falar, velho. Não, mas tem um nome. RJ33? Bem é? RJ33? É? Você descobriu um nome para isso. Se for de rede, é 45. É, o 45. 45 mesmo. Isso aqui é um cabo de rede, né? Cabo de rede é o meu jeito de capturar esse objeto do real com a minha mente. Capturar no sentido de eu poder dar um nome para ele e a partir do nome eu consigo manipular esse objeto mentalmente. Mas nem todos os objetos da nossa realidade ainda têm um nome. É mais provável que grande parte das nossas emoções e sentimentos vem de lugares que nós ainda não sabemos nomear. E isso faz parte também da nossa vida. Como que a gente faz para lidar com coisas que a gente sente, experimenta, mas que a gente não sabe o nome? Cria um nome. Cria um nome! Você é o Deus da sua vida. Sim, Você é o Deus da sua criação. sim. Desculpa interromper a palestra. Não é nada, você está falando, Contribuindo, você dando contribuindo. nota. A gente cria um nome. Mas, beleza. Aí a gente cria um nome e o problema acabou, né? Agora eu conheço aquilo lá. Eu tenho um nome, claro que eu conheço. Eu vou dizer para vocês que nos meus estudos e nos caminhos que eu ando na vida do caos, a tendência que eu tenho é observar que o nosso jeito de capturar a realidade e botar numa caixinha no nosso mundo ocidental é o que a gente chama geralmente de pensar. E o pensar ocidentalizado, ele é um pouco mais complexo do que essas radiozinhos que tem tocando nas nossas cabeças. Porque a gente acha que a gente está pensando o tempo todo. Estou pensando na vida. Você está falando um monte de coisa para você que você já falou para você antes que outras pessoas falaram para você. E você está brincando e manipulando com as ideias e com as palavras. Nossa, sou um grande pensador. Ocidentalmente falando, e lá, talvez o Caselli vá me corrigindo depois, mas lá na Grécia, o pensar, ele estava associado, na verdade, a reconhecer uma parte da realidade que nós ainda não capturamos, seja pelo nome, seja pelas estruturas de raciocínio e cognição que a gente tem até aquele presente momento. Porque pode ser que nem tudo tenha um nome específico, mas eu consigo organizar uma ideia a partir de 1 trilhão de outros nomes a que aquele gente dá um nome de definição. Nome. Se eu puder contribuir, para o grego, que é o significado da palavra logos, né? Para o grego, pensar é falar. Se você pensa, você consegue falar. Se você não consegue falar, é algo de que você não consegue falar, você não consegue pensar. As duas coisas são uma só. Sim, então é uma coisa que é pautada pela linguagem. É um logos. Sim. Logos pode ser traduzido como pensamento e pode ser traduzido como discurso. Porque no grego,
pensar e discursar sobre aquilo é a mesma coisa. Boto fé. Isso faz parte do que eu estou falando, foi uma excelente contribuição, porque se eu dependo da linguagem para olhar para o mundo e tentar entender o mundo, então eu só tenho dois caminhos. Ou eu permito que a realidade me angustie ao ponto de eu tentar criar um nome para ela, ou eu uso da linguagem que eu já tenho para tentar explicar aquilo que eu vejo ao meu redor e que me é tão estranho. São dois movimentos. A gente tem o real de um lado, a gente tem a linguagem do outro. De um lado, eu tenho a linguagem, as nossas palavras, tentando encontrar com o real. E esse é o que eu chamo geralmente de pensar. É o pensamento. Falando, isso aqui é a pontinha do... Exato. Ele tentou encaixar em alguma estrutura linguística que ele já tinha para poder capturar aquela realidade. Agora, tem momentos em que tem coisas que a gente vivencia que parece uma realidade invadindo o campo da linguagem e virando uma coisa quase irreconhecível. São os mitos. São a poesia, por exemplo. O que é um poeta que fica tão angustiado que ele começa a fazer um monte de metáfora maluca que ninguém entende? Ninguém entende porque não é algo compreensível ainda. Porque é algo que não dá para explicar com os recursos linguísticos que a gente tem. E como que a gente lida com aquilo que a gente ainda não conhece? De onde faz o campo? De onde está, desculpa? Para onde vai o campo das coisas que excedem a nossa experiência? Mas mesmo o poeta não sabendo muito bem lidar com aquilo e escrever das pessoas sendo algo só dele, outras pessoas conseguem sentir algo similar ou associar o que ele está falando com alguma coisa que ela mesma sente. Sim. Não é que não é que aquele sentir é exclusivo do poeta, mas é muito provavelmente cada pessoa vai estar se conectando com alguma coisa que a gente ainda não sabe o que ao ler aquilo. Ou a própria impressão de ler um texto que parece impossível de entender causa impressões em nós. Eu queria poder ganhar dinheiro falando de jeito labiríntico a vida inteira, como eu já vi pessoas fazendo, que simplesmente escreve um negócio que parece misterioso, nossa, escuroso, e aí ele consegue vender porque ninguém entende. Fala, esse cara deve ser tão inteligente que a gente não entende ele. Você não tem brilho. Só ler, o cara escreveu, você só vai ler. Mas onde que eu estava indo com isso? Não sei. A gente está falando de linguagem, real, linguagem, o pensar e a realidade na gente. E aonde que o camuísmo entra nisso? Para mim, o camuísmo entra na ideia de que entender que todas as maneiras de tentar enxergar o mundo, seja por meio da linguagem, seja por meio da ideologia, seja por meio de diferentes filosofias, elas estão competindo na interpretação de um real que na sua essência é intangível para a nossa percepção. É a ideia de que, sabe o que muita gente fala, que é aquela ideia de que você tem uma luz que bate no prisma, aí você vê o prisma refratando a luz e vai várias luzes diferentes. Aí as pessoas acham que as várias luzes diferentes são como as diferentes religiões, ideologias, filosofias, beleza. E basta você avaliar todas elas e fazer o caminho de volta para você encontrar o raio original. Eu não sei se a gente consegue fazer isso. Eu não sei nem mesmo se essa analogia é uma analogia tangível para entender esse tal real original. Porque eu não sei se ele está realmente em um campo que nós podemos perceber. Isso parece que rompe com várias das coisas que vocês vão ouvir as pessoas falando sobre o que é magia, sobre o que é o encontro com o contato com Deus, com verdade, com realidade, mas eu não sei. E é essa a única forma que eu tenho de pautar a minha experiência e é a minha teoria mágica a respeito de como andar sobre o mundo. Eu ando no escuro, eu ando na incerteza, mas infelizmente ou não, a dúvida é a única coisa que pode me manter ancorado, que pode me manter seguro. Eu vou entrar num campo da palestra que eu acho mais interessante, apesar das pessoas sentirem medo, por ser um campo talvez que parece mais político. Eu vou comentar sobre
discriminação que é possível fazer entre duas formas de pensar, não que seja exatamente dual, uma forma linear e uma forma de pensar em rede, que leva em consideração que está tudo o tempo todo interagindo uma coisa com a outra e que a gente não tem como tirar um ponto para dizer que é o ponto original e o começo da reta. Mas a maior parte do tempo a gente vive e é instruído para pensar no mundo em linha reta, numa primeira causa e depois na consequência, e na consequência, e na consequência, e na consequência. O problema dessa percepção zoroástrica, não, como é que chama aquela coisa que é visão dual limitada? Maniqueísta. Oi? Isso. Maniqueísta, exatamente. Uma visão maniqueísta de mundo, linear de mundo, pode acabar deixando a gente viciado em apenas uma percepção de mundo e apenas uma racionalidade. Por que eu falei que o meu 2 mais 2 igual a 4 é diferente do seu 2 mais 2 igual a 4? Porque cada indivíduo, na sua experiência, acaba construindo uma racionalidade própria. Uma maneira muito própria de raciocinar o mundo. A matemática em mim, a razão em mim é diferente da razão no Caselli, que é diferente da razão em cada um de vocês. Mas acaba que algumas pessoas acreditam tanto, como o Nino falou, que a realidade deles é tão mais verdadeira que a dos outros, que eles começam a impor a sua própria racionalidade nas outras pessoas. Como, por exemplo, dizer que esse negócio de gay é muito estranho. É um real que não faz parte da minha linhazinha, porque na minha cabeça a razão é uma só, é homem e mulher, que vai, casa, procria, faz família. Essa é uma razão linear que eu tenho. Qualquer coisa que está fora dessa linha não compete, não faz sentido. Ou então, Oi? Comunista! Tá gritando comunista! Então, se eu tenho uma linha e só posso andar nela, aquilo que sai da linha é um real fora dos meus, vamos dizer assim, das minhas estruturas linguísticas e cognitivas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar abranger para poder entender esse novo real? Não, eu vou interpretar esse real de fora a partir da minha realidade. Se o certo é nesse sentido, é homem, é mulher, é casar, é procriar e ter filho, o que quer que seja fora disso é uma inversão, é uma degeneração. Estão degenerando a família. Claro, porque é um diferente que ele não quer aceitar, que não quer nem olhar, não quer reconhecer que existe. E vou dizer o seguinte, não é que as pessoas que têm esse tipo de razão estão mal intencionadas. Eu vou dizer que, na verdade, todos nós fazemos isso em algum sentido, em vários momentos da nossa vida, porque é algo meio que natural do ser humano, a tendência a não querer pensar. O nosso aparelho anímico, pessoal, o nosso cérebro, ele é extremamente preguiçoso para pensar. Se tem uma coisa que leva a gente a pensar, é a necessidade de parar de pensar de novo. O que leva a gente a ter que encarar um real que a gente tem que reconhecer que a gente não entende, a gente fala, tá bom, eu não entendo o que é esse negócio de homossexual, de gay, vou ter que escutar alguém falando a respeito disso, vou ter que ler, vou ter que estudar, vou ter que conhecer, vou ter que conviver, vou ter que tatear aquele real para poder dizer, agora eu entendo o que é isso. Mas a gente odeia fazer isso. E as pessoas que mais fizeram isso ao longo da vida, de modo mais veemente, a gente conhece também que são algumas das pessoas mais perturbadas, que ficaram o tempo todo agoniadas, porque estavam o tempo todo engajados nesse pensar. Eu não entendo a realidade, eu tenho que descobrir mais. Mas é se lançar numa angústia que é antinatural à nossa natureza humana. Mas que se a gente não faz isso, a gente acaba se perdendo e se prendendo a uma forma linear de enxergar o mundo. O problema dessa forma linear não é que ela não funciona, porque tudo aquilo que eu quero encontrar e fazer funcionar, eu acabo fazendo funcionar de algum jeito. Quem quer encontrar Deus, vê Deus em tudo. Quem não quer encontrar Deus, não vê Deus em nada. Convenhamos. Então, se a minha razão for Deus existe em tudo, Deus tem tudo. Deus está no cabelo dela, Deus está nessa luminária, Deus está na câmera, Deus está
jogando um joguinho aqui no celular. Mas eu tô ouvindo. Eu sei. Eu sei. Mas se eu quiser pensar que Deus não existe, tudo para mim será evidente de que Deus não existe. Ora, que Deus é esse? Deus, aparece aí para mim agora, ó, desce um anjo aqui, ó, musculosão, fortão, quero ver. Deus existe? Não, ele não está nem me ouvindo. Então tudo que eu quiser vai ser evidência de viés de confirmação para essa racionalidade que eu crio ao longo da minha vida. O problema dela é quando ela deixa de funcionar porque ela entra em conflito com o real. Real, que é muito, mas muito maior do que esse meu mundinho pessoal. Então o caoísmo para mim também é perceber que a minha percepção de realidade sempre será limitada, mas que isso não significa que eu não posso buscar explorar e conhecer diferentes racionalidades de mundo para que isso aumente o meu raio de atuação sobre a realidade. Ninguém deve concordar com isso. Quanto mais você estuda sobre qualquer área do conhecimento, maior é a sua capacidade de atuar sobre o mundo. Quanto mais eu estudo sobre biologia, sobre história, sobre filosofia, sobre antropologia, mais eu entendo a mim mesmo, mais eu entendo o ser humano, mais eu entendo as pessoas, maior é a minha capacidade de agir sobre o mundo. Quanto mais eu entendo de marketing digital, quanto mais eu entendo de programação, mais eu entendo como interagir com diferentes campos da realidade. E eu vou perceber que muitos desses raios, desses campos de conhecimento, de racionalidade, algumas vezes conflitam entre si. Eu posso estudar a teoria neoliberal a respeito das políticas públicas, eu posso estudar a teoria marxista sobre como pautar políticas públicas e vou ver que elas vão entrar em conflito uma com a outra. Eu devo usar aquela que for mais conveniente para a situação. Então o caoísmo também é uma ideia de desapegar da sua própria visão de mundo, do que a gente acredita ser a verdade real, e aceitar assim, cara, eu posso estar errado. Gente, eu posso estar errado sobre tudo que eu estou falando aqui. Que o meu ímpeto caoísta é o de assumir que eu posso estar errado. E se algum dia eu descobrir que alguém descobriu qual é a verdade sobre a verdade de todas as coisas, e ela me trouxer e eu não tiver outra escolha se não reconhecer aquilo, eu vou ter que reconhecer aquilo. Eu não vou estar sendo falso no que eu acreditava, porque a minha crença era uma só, a de que tudo que eu acredito pode estar muito errado. A minha única crença é a crença na dúvida, porque a certeza é o que leva a gente para esse jeito linear de enxergar o mundo. A dúvida é o que fala o seguinte: eu não sei qual é a solução, eu vou ter que continuar buscando. E mesmo que eu encontre alguma coisa, eu vou ter que fazer essa coisa que eu encontrei para fazer com dúvida e na dúvida, porque não existe nenhum outro jeito de continuar. 10 minutos? A certeza na verdade não existe, né? Existem certezas sim. Existem as certezas estéticas, que eu chamo. O 2 mais 2 igual a 4 na álgebra é uma certeza estética, porque ela é uma certeza que obedece a um tipo de razão. Mas eu posso chamar o símbolo 4 de 5, por exemplo, e não deixa de ser 4. Sim, mas se eu você... chamar a luz escorrendo, a luz escorrendo, deixa de iluminar? Sim, mas percebe que essas sobrecertezas que você está criando vão influenciar a maneira que você vai interagir na realidade. Por exemplo, se você resolver pegar 2 notas de R$2 e entregar na mão de alguém que está te cobrando R$5, você aqui ó, 4 é 5 aqui ó, você aceita? Não. O cara vai falar, não, tá faltando alguma coisa. Então, essas certezas estéticas que eu estou falando são as convenções que a gente tem na realidade para poder interagir enquanto ser humano. Isso faz parte de ser humano nesse mundo, nessa sociedade que a gente vive, que a gente tem que se encaixar em certas caixinhas para poder conviver com o espaço social. Senão, se eu quiser viver o mundo, assim, não, eu sou minha própria realidade, eu não preciso trabalhar, eu não preciso fazer nada, eu não preciso obedecer lei de trânsito, eu ando na calçada, o carro tá vindo, eu não tô nem aí. Consequências virão.
para esse meu comportamento, quer eu goste deles ou não. Então, saber conviver com o espaço também é tão importante quanto você viver isso sabendo que tudo isso é uma piada. Viver as convenções sociais rindo por dentro delas é extremamente saudável. Eu faço isso o tempo todo. Eu vivo o mundo, vivo na realidade com as pessoas, eu vivo nas redes sociais, eu faço meu trabalho de blogueirinho, influencer, faço isso rindo disso. Porque eu enxergo que, para mim, grande parte isso é ridículo. Mas, ao mesmo tempo, eu enxergo que é um ridículo necessário para eu fazer outras coisas que eu quero fazer. Isso também faz parte do caoísmo, utilizar a ferramenta que você sentir necessidade. Então, eu não sei o quão confuso eu consegui deixar vocês. Se eu conseguir ser efetivo na minha palestra, na minha brevíssima palestra, eu consigo confundir vocês um bocado, se possível. Porque era essa a minha intenção. Se vocês saírem de uma palestra e alguém vai falar sobre caos, vocês não estão um pouco confusos, o cara fez cagada. Faz sentido. Então eu deixo mais um tempinho para vocês quiserem fazer comentários e perguntarem mais coisas. Ou puxar mais do gancho e falar de mais coisas, porque, tipo, eu devo ter falado de 5% do que eu pensava em falar aqui, mas podem começar. Interessante sigilos. Sigilos? Sigilos mágicos da magia do caos? Rapaz. Precisa de outra palestra. Oi? Eu vou dizer assim, Caselli, você tá disposto a falar mais de sigilos? Não passada nisso aí. Tá, beleza. Porque... É interessante, só aproveitando esse Sim. é interessante que você falou em relação à dúvida, né? Sim. Que na verdade é um estímulo, é o que você, a sensação de você se sentir vivo. Como eu falei antes, eu fui de um paradigma cristão evangélico, eu nasci dentro daquele meio, aquela coisa toda, mas a única coisa que minha mãe manteve lá durante muito tempo, pelo menos até no meu caso pessoal, porque minha mãe estava viva, estava aquela coisa toda, mas o que me segurava era justamente essa questão de estar sempre duvidando, tentando entender, nunca acreditar, passar para aquela imagem de acreditar, mas você só mostrou uma questão de conveniência social. Sim. Mas o que estimula é sempre a dúvida, é querer saber o porquê, não faz sentido, o que faz sentido. E em todas as outras coisas da vida também. É o que te dá tesão para fazer as coisas. Sim. É a dúvida. Quando você tem muita certeza, pelo menos comigo sempre assim, sempre quando eu tenho muita certeza de alguma coisa, perdeu a graça, porque aquilo ali eu já sei que eu estou me iludindo de alguma, porque eu não consigo ter certeza de nada, que não, isso definitivamente é isso daqui. Saca? Isso aí eu quando me interessei justamente pelo caos, eu comecei a olhar a questão da magia e tal, e descobri essa questão do caos, e tá vendo vídeos de vocês. Achei uma coisa muito interessante, justamente essa questão de você não ter que se prender, isso eu gostei, que eu me identifiquei, de não ter que me prender nenhuma certeza. Porque eu estou sempre mudando de ideia. Né? E é isso que é bacana. Como eu sou velho, acho que o mais velho aqui, é aquela cena do Raul Seixas, né? Você tem aquela metamorfose ambulante. Eu sempre preferi ter essa coisa de não me apegar a nada, porque eu sei que daqui a 10 minutos eu corro o risco de mudar de ideia e acreditar piamente naquela coisa durante mais 10 minutos. Sim. Né? A sua realidade nem que seja momentânea. O que eu falei no começo também é muito sensível para isso, de a fisicalidade nossa, que determina a nossa percepção de realidade. Eu nasci no Brasil, eu nasci em Espírito Santo, isso quer dizer que existem várias limitações a respeito da minha experiência a partir da minha localidade geográfica. É que nem o pessoal brinca falando assim, cara, se você tivesse nascido na Índia, você ia estar adorando Shiva. Se você tivesse nascido no Japão, você ia acreditar no shintoísmo. Mas você é brasileiro, por isso que você é evangélico, dizem. Mas é aquela coisa, todos nós temos a possibilidade de exceder o nosso espaço geográfico a partir da aquisição de conhecimento, de cultura, sim. E também, eu não quero estender muito no tempo, mas a nossa própria percepção de uma continuidade própria de consciência também é uma ilusão. Eu não sou o mesmo Fausto de um ano atrás em vários aspectos. Em muitos aspectos, eu não sou o mesmo Fausto que começou a estudar a respeito de espiritualidade e magia 10 anos atrás. E eu definitivamente não sou o mesmo Fausto de 20 anos atrás, porque eu tinha 8 anos de idade. Eu não entendia nada do que eu entendo da vida na maneira que eu entendo hoje. Biologicamente falando, fala-se muito aquela coisa de que de 7 em 7 anos, toda a matéria, composição material do nosso corpo físico
muda, porque as nossas células, elas se dividem, elas passam por vários processos químicos, então a gente vai digerindo e excretando várias coisas, até o ponto que qualquer átomo do seu corpo de 7 anos atrás não está mais no seu corpo de hoje. Nós não temos nem linearidade e permanência física, quanto permanência subjetiva e quanto permanência de personalidade. Quem sou eu para dizer que eu sei de alguma coisa concreta e imutável na minha vida, no momento? Eu não conheço isso, pelo menos não nessa materialidade. Eu não estou dizendo que eu não posso experimentar uma transcendentalidade que seja um imutável. Na verdade, a única coisa que a gente reconhece como imutável no caos é o caos, que é a constante mutabilidade de tudo. É o tal do taoísmo, aquela coisa que está o tempo todo. E a mudança é a única coisa constante. E é nela que eu vivo. Mas vamos dar uns 15 minutinhos para ver se esse bagulho para. Tá. Beleza. Então, mais alguma loucura que vocês queiram inferir ao vivo? Conversando com o nosso cigarro. Vocês me moem na porrada agora.